Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho, aqui na Anatomia Humana, para o curso técnico de enfermagem, extensivo a todos os alunos dos outros cursos técnicos da área de saúde. Nós estamos numa sequência de vídeos, aula, sobre tecidos fundamentais. Fizemos uma videoaula específica introduzindo essa temática, uma segunda anterior a essa, sobre o tecido fundamental e tecido epitelial, e hoje vamos começar a trabalhar o tecido conjuntivo, que é o segundo tecido fundamental, tecido conjuntivo. Bem, o tecido conjuntivo, ele se caracteriza por conter muita matriz extracelular, diferente do tecido epitelial, que tem rara matriz extracelular. As células são muito encostadas uma na outra e umas fazem até uma junção entre uma e outra. Aqui não, aqui tem uma abundância de matriz extracelular. Além disso, ele tem uma diversidade de células que exercem várias funções muito importantes. Se a gente fosse elencar assim, uma função básica do tecido conjuntivo, seria unir os tecidos, servindo de sustentação e preenchimento, né? Além disso, ele é muito importante para a sobrevivência do homem, porque ele também tem uma função de defesa, faz parte do tecido conjuntivo, células e de diversas naturezas que fazem defesa contra micro-organismos, parasitas, toxinas, até contra células necrosadas, toxinas produzidas pelo próprio organismo, corpos estranhos. Então, são células diversas do tecido conjuntivo que tem essa função. Além disso, ele participa da hemostasia, né? Que é a parada de sangramento, agregação plaquetária, coagulação, transporte de gases, nutrientes, certos tipos de hormônios, catabólitos. Ele repara e cicatriza tecidos lesados após o dano ser corrigido. Então ele tem, além dessa função de unir os tecidos, né, de sustentar os tecidos e preencher espaços, ele tem inúmeras outras funções. O tecido conjuntivo, ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, aí é subdividido ainda em denso e frouxo, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido adiposo. Todos esses são tecidos, subtipos de tecidos conjuntivos. Bem, qual é a composição básica do tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, de modo geral, apresenta 3 componentes básicos: as células, que são inúmeras e diversas, fibras e substância fundamental, que está em volta das células e das fibras. As células desses tecidos, eles são variadas e podem ser subdivididas em 2 grandes grupos: células residentes e células transientes. O que seriam células residentes? São células propriamente ditas do tecido, que ficam encarceradas no tecido conjuntivo. Então são os fibroblastos, geralmente dá origem às fibras, sintetizam as fibras e que pode se transformar em outros subtipos de células que secretam outros tipos de materiais de tecidos conjuntivos específicos. Então, fibroblastos, macrófagos, mastócitos e células mesenquimais, que renovam também são células que fazem renovação de algumas áreas específicas do tecido conjuntivo. Também temos células residentes muito específicas de um subtipo. Por exemplo, essas são as células gerais que são encontradas em todos os tecidos conjuntivos. Mas a gente pode ter algumas células residentes específicas de um subtipo de tecido conjuntivo. Por exemplo, os condrócitos no tecido conjuntivo cartilaginoso, que eles secretam a cartilagem. Os osteoblastos, que estão no tecido conjuntivo ósseo, que secretam, calcificam a matriz óssea. E aí se encarceram, e aí fica ali presa, e aí vira um osteócito, que ele perde a capacidade. Mas o osteócito nada mais é do que um osteoblasto, perdeu a capacidade de calcificar a matriz óssea.
E tem também os osteócitos que descalcificam, liberando o osteócito, transformando ele novamente em osteoblasto e fica naquela brincadeira. O osteoblasto mineraliza o tecido conjuntivo ósseo e o osteoclasto absorve. Então, além dessas células gerais, né, residentes gerais, que tem todo o tecido conjuntivo, fibroblasto, macrófago, mastócito, células mesenquimais, nós temos também células residentes específicas de determinados subtipos, como a cartilagem condrócito e os osteoclastos e osteócitos lá no tecido conjuntivo ósseo. Essas células são chamadas de residentes porque elas ficam encarceradas, elas estão presentes ali no tecido. Agora, o tecido conjuntivo também é responsável pela formação de células chamadas células transientes do tecido conjuntivo, que são células que são formadas no tecido conjuntivo, mas elas migram, né? Então, por exemplo, fazem parte dela alguns leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, né? Lá do sangue, que conseguem migrar, não ficam presos só no tecido conjuntivo sanguíneo, eles saem, conseguem, né, sair do tecido conjuntivo sanguíneo. E aí elas vão ter uma função importante no interior da economia humana, mas não especificamente somente no tecido sanguíneo, de defesa do organismo contra moléculas estranhas, moléculas estranhas, sejam toxinas, corpos estranhos, micro-organismos, parasitas. Então tem uma defesa, uma importância muito grande. E aí é interessante que ela consiga ser transiente, porque elas saem do tecido sanguíneo e vão para onde seja necessário. Diferente das residentes, que elas ficam presas dentro do tecido. Bem, agora vamos falar do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito denso e tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. O denso, por sua vez, a gente pode dividi-lo em dois. Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado e o tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, também chamado de irregular. O denso modelado, ele tem fibras que acompanham os fibroblastos, que são as células que sintetizam as próprias fibras, sempre de maneira homogênea, alinhada, indo numa mesma direção. E faz parte do principal componente dos tendões, que são as estruturas anatômicas que ligam a musculatura esquelética às estruturas do osso do esqueleto, e os ligamentos que estão lá ligados à articulação. Enfim, quando nós formos ter a aula sobre articulação, vamos mostrar para vocês detalhar mais. Então, os principais componentes dos tendões e dos ligamentos é justamente o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Agora, e o tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, também chamado de irregular? Aí tem essa característica, ele também tem fibras, porém as fibras são todas irregulares, não tem uma direção, é como se fosse uma verdadeira bagunça. Ela é que faz parte do componente da derme e da hipoderme. O que é derme e hipoderme? É a parte mais profunda da pele, quando a gente vê do lado de fora do corpo para dentro. Do lado de fora nós temos as células epiteliais, que já discutimos na videoaula de células epiteliais, que vimos que ela tem uma parte da base que tem contato com o tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo que ele tem contato é justamente o tecido conjuntivo denso, irregular ou não modelado, que forma a derme e a hipoderme, e é dali que chegam os vasos sanguíneos, que vão jogar nutrientes e depois vão chegar às células epiteliais e vai receber as escórias que foram produzidas pelas células epiteliais. É justamente nessa parte mais profunda da pele, chamada derme e hipoderme. Ele tem uma certa resistência a atrações, ele permite resistência a atrações, né, por conta dessa desorganização das fibras, mas isso não significa que ele não seja resistente, ele tem uma certa resistência à atração. Para terminar, o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos, além do denso, os dois subtipos de denso, nós temos o frouxo. E o que caracteriza o frouxo? Apesar do tecido conjuntivo como um todo ter uma grande quantidade de matriz extracelular, quando comparado com o epitelial, que é escasso, o tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma pobreza em matriz extracelular.
é muito pobre quando comparado com o denso, né? Apesar de ainda conseguir ter mais do que o tecido epitelial. Também tem poucas fibras, uma pobreza em fibras, e tem uma riqueza em células transitórias e células residentes, né? Tem nas células residentes macrófagos, tem fibroblastos, e nas células transitórias, neutrófilos, linfócitos, né? Enfim, ele tem uma material básico na sua matriz extracelular, muito viscosa, hidratada, mas muito viscosa. Bem sensível, né? Esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele é muito sensível, pouco flexível, não suporta grandes pressões e trações, porém ele está espalhado pelo corpo inteiro, ele faz sustentação de diversas vísceras e órgãos, está espalhado pelo corpo inteiro, e ele tem algumas funções além dessa de sustentação. Apesar dele ser frágil, ser pouco resistente, ele, por exemplo, esse material da matriz extracelular, esse material viscoso, porém hidratado, ele faz uma barreira. Quando algo está penetrando no corpo e passou por outras barreiras e chega até ele, ele pode embarrear mecanicamente esse algo, seja o que for, estranho, protegendo assim os órgãos em que ele envolve ou que ele sustenta. As suas células também funcionam como agentes, tanto as transitórias quanto as residentes, elas podem funcionar também, uma vez encarcerando ali as estruturas que estão querendo invadir os órgãos, ele pode também fazer fagocitose e destruir esses agentes agressores aí. Então eles funcionam como um protetor, né? E também é rico em fibroblastos, e quando há lesão dos órgãos adjacentes, eles podem que superem a capacidade de reparação, ou também chamado de regeneração. Reparação por regeneração é quando você afastar do agente agressor que lesou morfologicamente, que alterou a estrutura de um tecido, de um órgão, ele conseguir trazer de volta a estrutura anterior. É claro que se você tiver agressões sucessivas no mesmo local, por mais que ele recupere, trazendo de volta a estrutura anterior, a estrutura vai se modificando, né? Nada é tão perfeito como o da primeira vez, ele vai se modificando. Agora, nesse tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma riqueza de fibroblastos e há determinados tipos de agressões, ou intensidade de agressões, ou durações de agressões, que quando elas cessam, a reparação não é feita por regeneração, é feita por cicatrização, onde há uma substituição do tecido do órgão lesado por fibrose, e aí é feita por esses fibroblastos. Esses fibroblastos adjacentes do tecido conjuntivo frouxo, que sustentam e protegem esses órgãos, que são capazes de sintetizar aí essas fibras. Então, em resumo, o tecido conjuntivo frouxo, ele é pouco flexível, ele é frágil, tem uma matriz extracelular menor do que os outros tecidos conjuntivos, porém ele tem uma função de embarrear agentes que conseguiram passar por outras barreiras e tentar impedir que eles cheguem aos órgãos. Ele sustenta uma boa parcela de órgãos, né, faz uma sustentação, pode ajudar na reparação por cicatrização, né, e está aí rico em células de defesa, também para não só fazer uma defesa de barrear mecanicamente, como também imunologicamente. Esse é o tecido conjuntivo frouxo. Bem, um outro tipo de tecido conjuntivo é o cartilaginoso. E aí nós temos cartilagens hialinas, cartilagens elásticas e cartilagens fibrosas ou fibrocartilagens, a mesma coisa. Cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem são a mesma coisa.
que diferencia elas? Todas elas têm fibras colágenas e fibras elásticas, constituídas de elastina. A cartilagens hialinas, elas têm colágeno do tipo 2 em predomínio e fibras elásticas de elastina em menor quantidade. Ela é a cartilagem mais abundante do nosso corpo e ela está presente na traqueia, nos broncos, nas pontas dos ossos. E no período embrionário ela foi fundamental, porque é ela que dá o molde nos embriões vertebrados, que nós, os seres humanos, nos incluímos, ela dá o molde do esqueleto. Depois ela é substituída, ela é bem flexível, aí ela é substituída pelo tecido conjuntivo ósseo. Tá? É fundamental aí. Já a cartilaginosa elástica, ela tem também fibras de colágeno do tipo 2, mas ela tem uma riqueza, ao contrário da hialina, ela não tem uma riqueza nesse tipo de fibra, ela tem uma riqueza nas fibras elásticas, que são constituídas de elastina. É uma mistura de elementos de provenientes protoglicanos, um monte de substâncias aí, nutrientes que formam essa elastina. Ela está presente na cartilagem do nariz, da orelha, tanto da orelha externa quanto da orelha interna, está presente na epiglote, parte da laringe, né? Então ela tem uma elastina que confere resistência, né? Tem bastante resistência por conta dessa elastina aí. E nós temos as fibrocartilagens, ou cartilagens fibrosas, que ela também tem colágeno, mas não é do tipo 2, é do tipo 1 e pouca fibra elástica. Aí ela faz parte daqueles discos intervertebrais que impedem o contato das diversas, da estrutura óssea das vértebras, da coluna vertebral, separa uma da outra para evitar desgastes. Ela também está presente na síntese pública, né? Que a síntese pública é uma união de várias de várias vértebras, então ela faz essa união. E ela também está lá na ponta dos tendões e dos ligamentos, na parte de ligação do músculo com o osso. Então naquela transição ali a gente tem de ligação do músculo com o osso. Naquela parte justamente de transição a gente tem esse tipo de cartilagem, tecido conjuntivo cartilaginoso fibroso. O tecido cartilaginoso, de uma maneira geral, ele tem uma importância na absorção, de uma maneira geral, na absorção de impactos, né, de pressões, e impede desgastes de estruturas ósseas diversas e articulares, né, evitando contato durante a movimentação. De uma maneira geral, uma função geral, seriam essas. O vídeo de hoje termina aqui, mas não o tecido conjuntivo, né? Lembrando, né, que o tecido conjuntivo ele tem o propriamente dito, que já discutimos aqui, né? Nesse vídeo vimos a generalidade do tecido conjuntivo, vimos o tecido conjuntivo propriamente dito, suas subdivisões, e o tecido cartilaginoso. Mas lembrando que também tem o tecido sanguíneo, né, que é também conjuntivo, mas que vamos detalhar em módulo específico sobre a anatomofisiologia do sangue. Temos também o tecido conjuntivo adiposo, que será a temática da nossa próxima videoaula. E ainda vamos falar do tecido conjuntivo ósseo, que será uma aula posterior à do tecido adiposo. Então, até lá. Um grande abraço.